Jonas Batista chegando agora com a prisão de uma pessoa suspeita de ter matado o presidente da torcida jovem do Botafogo. É isso, né, Daniel? Girando com informação rapidão agora. Jonas Batista na central de polícia trazendo a informação. Jonas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paraíba. Pois é, Fábio, como você disse, esse homicídio que aconteceu hoje por volta do meio-dia lá no bairro do Rocha, quando foi assassinado o entregador de gás, que é presidente de uma das torcidas organizadas do Botafogo. Os agentes da Delegacia de Homicídios caíram em campo, receberam algumas informações e uma pessoa foi detida, foi presa agora à tarde. Inclusive, já se encontra aqui na central de polícia, a pessoa já conversou com o delegado e vai ser ouvido sobre esse homicídio. Saber qual teria sido a razão, quais teriam sido os motivos para esse homicídio. Mas, primeiro, a grosso modo, digamos assim, me parece que ele disse que viu quando o rapaz estava fazendo a entrega de gás e aproveitou a situação lá no Roger para matar o rapaz. Foram vários tiros e aí entregou o rapaz. Quem vai explicar melhor para a gente é o delegado Bruno, que está à frente desse caso. Delegado, qual teria sido a motivação? Vocês prenderam uma pessoa agora à tarde que pode ser o responsável pela morte do rapaz lá no Roger. Qual teria sido a motivação? Ele deu alguma justificativa? Ele alega que haviam ameaças desde o ano de 2020 com relação a esse rapaz que morreu hoje. Vinha prestando ameaças contra eles, que, junto com outras pessoas, apedrejaram a casa dele, atiraram na casa dele em meados de 2020, quando ele teve que sair do bairro do Padre Zé, onde ele morava antigamente, foi quase que expulso do bairro por conta dessas pessoas, desses acusados que, segundo ele, ameaçavam ele. Então, uma dessas pessoas era justamente a vítima de hoje, quando ele saiu do trabalho, desceu ali pelo Roger, se deparou com a vítima, decidiu executá-la, alegando que aquela pessoa estava ali ameaçando há vários anos, para salvaguardar a sua vida, decidiu executar o rapaz que morreu hoje no Roger. Que ia passando e viu o camarada e foi assim, no impulso, e matou o rapaz. Exatamente. Uma coincidência, ele disse que vinha do trabalho realmente, pela análise de localização de moto, de veículo, as imagens escolhidas, a ajuda fundamental do CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, que de imediato foi nos passando informações em relação aos veículos que a gente estava suspeitando. Então isso fez com que a gente chegasse também no veículo ainda hoje, e ao encontrar o veículo a gente encontrou mais vestígios do crime. Havia muita mancha de sangue, né, no veículo, justamente no lado em que o motorista efetuou o disparo, que ele não desceu do carro, desceu a ladeira, então no lado do motorista ele atirou, o sangue respingou no carro, ficou todo melado de sangue. A arma foi apreendida? A arma foi encontrada, possivelmente a arma do crime, que é o mesmo calibre da cápsula ejetada, que foi encontrada pela perícia lá no local de crime. Então a gente vai fazer o confronto da arma também e o confronto do sangue com relação ao DNA. Então é um conjunto probatório que fez com que a gente prendesse ele em flagrante, está sendo lavrado flagrante para que ele seja conduzido à audiência de custódia amanhã. O delegado disse que depois dele ter cometido o homicídio, o assassinato, ele foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse ocorrido? Foi, ele alegou que continuou seu percurso, pegou os filhos no colégio, deixou em casa e retornou para o trabalho, continuou sua função. Uma frieza grande, né? Exatamente. O rapaz realmente demonstra frieza, mas segundo ele vinha sofrendo muitas ameaças, informações apontavam que o pessoal estava andando armado, querendo matar ele. Então, uma série de conjunto de provas que fez com que a gente prendesse ele em flagrante, e essas motivações que ele alega é que vão ser ainda analisadas com mais detalhe. Ou seja, provavelmente havia uma motivação anterior ao apedrejamento da casa dele, né? Exatamente. Tem alguma coisa que motivou isso, segundo as informações dadas também, é que houve um envolvimento amoroso, possivelmente de algum familiar dele com uma mulher, e essa mulher era esposa de um dos líderes do tráfico da área. Então tudo começou por conta disso. Então essa história foi se evoluindo, finalizou hoje num fim trágico, tanto para um possível pai de família que era uma vítima, como para o acusado também, que alega ser um trabalhador, mas
que infelizmente entrou no mundo do crime. No caso flagrante, ele vai para a custódia e é recolhido. Exatamente. Outra coisa, delegado, a informação de que houve uma tentativa de homicídio hoje no bairro do Padre Zé, chegou ao conhecimento de vocês? Não, chegou apenas o conhecimento que um veículo passou efetuando disparos no meio da rua, Jonas! mas não atingiu nenhuma pessoa, nenhum tipo de ser humano. Possivelmente pode ter sido o mesmo veículo. A gente está ainda junto com o CCC captando essas imagens. Pode ter sido o mesmo carro, pode ter sido ele, mas ele nega que cometeu esses outros atos ilícitos ainda na data de hoje. Okay, delegado, o Fábio está no estúdio e quer fazer uma pergunta. Diga, Fábio, pode perguntar que eu repasso a pergunta para ele. Pronto, eu comentava agora há pouco sobre a característica desse tipo de crime que não tem como a polícia evitar. A polícia não tem bola de cristal para imaginar que um cidadão sai de casa com o ímpeto de matar outro e quando se cruza com ele na rua, saca um revólver e mata. A dificuldade da polícia de conter um crime desse, que a característica é de um crime que a polícia não vai adivinhar que vai acontecer. Eu queria que o delegado falasse sobre essa situação. Delegado, ele questiona o seguinte, que a polícia não tem bola de cristal para saber quem são os inimigos, e que um caso como esse, havia uma rixa anterior e que o crime aconteceu e agora cabe à polícia fazer a investigação. Ele pergunta exatamente isso. Como é que a polícia pode agir em casos preventivos? Aí é uma questão de... Foi uma ameaça, já havia um registro de ocorrência com relação a essa situação, já havia investigação, ocorreu investigação em meados de 2020 com relação a toda essa confusão que foi gerada realmente. Então, algumas pessoas, inclusive, foram indiciadas, respondem a crimes, mas, infelizmente, hoje ele se deparou com um dos possíveis ameaçadores, né, o que ele alega, né, e ocorreu, infelizmente, esse fim trágico. Muito obrigado, doutor. Obrigado. O delegado, inclusive, estava ouvindo uma pessoa, parou para vir atender a nossa equipe. Muito obrigado, doutor, pela presteza em conversar com a nossa equipe. Pois é, rapaz. E como você ouviu, quer dizer, infelizmente, como você mesmo disse, e como foi referendado pelo delegado, às vezes os crimes acontecem, mas o andamento, os fatos que ocorrem nos bastidores, não chegam ao conhecimento da polícia. E como ninguém tem bola de cristal, não tem como adivinhar onde o crime vai acontecer. Principalmente um caso como esse, onde havia uma rixa entre eles e o cidadão simplesmente aproveitou o momento em que encontrou o desafeto, foi lá e cometeu o crime. É com você, Fábio. Obrigado, Jonas, pelas informações.